Então, este é nosso propósito, conversar hoje sobre defeitos congênitos e diagnóstico pré-natal. Então, esta é a minha especialidade, medicina fetal. Eu sou um dos principais responsáveis, eu e todos que abraçaram a especialidade, pelo diagnóstico durante a gravidez. Então, eu tenho uma especialidade, que na verdade não é especialidade, é uma área de atuação em medicina fetal, vou falar um pouco sobre isso. E sou responsável, ou sou coordenador do Serviço de Medicina Fetal da Maternidade Escolar Assis Chateaubriand, que está ligado ao Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará. Então, para quem, para quem ainda não ouviu falar dessa medicina fetal, essa é uma das principais definições. Esse é o meu professor orientador de mestrado e doutorado da Unifesp. Ele definiu que a medicina fetal representa um conjunto de ações de finalidades preventivas, ou seja, o ideal é que a paciente que deseja engravidar procurar seu obstetra ou seu especialista em medicina fetal, para que a gente possa, inclusive, avaliar junto com o casal que patologias seriam mais prevalentes naquela família e se dá para prevenir alguma delas. E para todas elas que desejam engravidar, tem que receber o ácido fólico 2 a 3 meses antes da concepção, porque é a principal prevenção para diminuir os defeitos do tubo neural. A gente consegue prevenir cerca de 70 a 75% dos defeitos abertos do tubo neural. Além das finalidades preventivas, existem as finalidades diagnósticas e terapêuticas, no sentido de proteger e avaliar a saúde do feto. Então, as finalidades terapêuticas são muitas, nós não conseguimos tratar a imensa maioria das anomalias congênitas, das malformações, mas para muitas delas a gente tem mudado completamente o prognóstico, como, por exemplo, as espinhas bífidas, que quando são operadas intraútero, o prognóstico neurológico realmente é bem melhor, com menos mortalidade, maior porcentagem de bebês andando sem ajuda de órteses ou próteses. No entanto, nosso objetivo hoje não é falar de nada de terapêutica. Vou citar algumas coisas quando achar conveniente, mas nosso principal objetivo hoje é entender a função da medicina fetal no diagnóstico pré-natal e especialmente no diagnóstico das malformações, porque a medicina fetal também se responsabiliza por diagnósticos de infecções congênitas, de anemia fetal no caso da eritroblastose ou isomunização RH, e tratá-los adequadamente quando, porventura, houver tratamento. Outra definição é que é uma especialidade que visa acompanhar detalhadamente as gestações através de aconselhamento médico, ultrassonografia e procedimentos invasivos, sempre visando o bem-estar do binômio mãe e feto. E aí, para você ter uma ideia, por conta do crescimento da ultrassonografia e do crescimento desta área de atuação dessa especialidade, hoje a gente diz que o feto foi alçado à condição de paciente. Então, porventura, a gente fala do binômio mãe-feto, mas em algumas situações, e aí a bioética pode discutir isso com vocês com uma propriedade maior, a gente tem que defender a autonomia do feto. Por exemplo, um bebê anencéfalo, este nunca vai adquirir autonomia. Por isso que nós, obstetras, médicos, sempre tentamos que fosse liberado o aborto terapêutico para bebês anencefálicos, e hoje é permitido se as famílias desejarem. No entanto, um bebê que tem uma malformação menor ou que não tem nenhuma malformação não pode ser abortado de jeito nenhum, e aí muitas vezes nós defendemos a autonomia em detrimento do desejo da mãe, especialmente no Brasil, onde o aborto é proibido. Portanto, o fetólogo, ou especialista em medicina fetal, que é uma atuação, então ele deve ser especialista em ginecologia e obstetrícia, ele domina, ou pelo menos deve dominar, conhecimentos fundamentais de embriologia, de obstetrícia, genética médica, neonato, morfologia e dismorfologias fetais, fisiologia fetal e fisiopatologia fetal, além de física médica, porque vários dos exames, como a ultrassom, ressonância magnética, envolvem física, como o laser, que é um dos tratamentos para comunicações vasculares em gestações gemelares, por exemplo, ou o laser de alterações vasculares malformativas também que podemos usar como terapêutico. Então está aqui em destaque o que eu tenho
a ideia que eu tenho para a nossa principal interação hoje, que é da clínica com a área básica, que seria a embriologia e a morfologia fetal e as suas dismorfologias ou seus desvios. Então, é nesse sentido que a gente vai conversar hoje, tá? Então, o que é diagnóstico pré-natal? É o mais aproximado possível que a gente vai tentar chegar para dizer que alteração aquele feto tem. Então, ver uma hidrocefalia, ver uma malformação cardíaca é um diagnóstico pré-natal. Mas para o especialista de medicina fetal, a gente tenta ir além. Então, a gente tenta lançar mão de todas as ferramentas diagnósticas para que eu possa tentar o mais aprofundado possível chegar a um diagnóstico etiológico ou diagnóstico sindrômico para aquela situação. Então, um bebê que tem uma malformação, ele pode ter somente a malformação estrutural, não associada a uma síndrome genética, cromossômica, seja lá o que for. Mas ela pode, esta malformação, estar associada a uma síndrome. E aí eu preciso conhecer e tentar chegar o mais próximo possível do aconselhamento para que no dia do nascimento a gente possa saber isso. Se não for possível, os exames neonatais acabam ajudando muito e chegando à ideia de um diagnóstico definitivo para um melhor aconselhamento quanto à recorrência das próximas gravidezes. Então, esse slide ele se replica algumas vezes porque é mais ou menos essa sequência lógica que a gente tem que ter num diagnóstico pré-natal. Então, usar de ferramentas de imagem fetal, e aí as principais são a ressonância magnética, o ultrassom, que pode ser ultrassom 2D, ou seja, bidimensional, que é a principal ferramenta no nosso dia a dia, ou até o ultrassom tridimensional, que na maioria das vezes é utilizado como o baby face, que é para a família ver o rostinho do bebê, ver com quem parece, mas quando muito bem utilizado, eles podem nos trazer informações, a imagem 2D, na elucidação de algumas malformações ou síndromes genéticas. Então, partindo da imagem, eu tento ver se aquela malformação estrutural é ou não associada a uma síndrome e se vale a pena fazer a avaliação genética. Se vale a pena fazer a avaliação genética, eu vou propor para o casal coletar material do bebê, e material do bebê pode ser de várias naturezas, pode ser diretamente do bebê, como uma cordocentese. Então, guiado por ultrassonografia, a gente adentra a cavidade uterina, chega no cordão umbilical e aspira uma certa quantidade de sangue que vai para uma análise genética, análise de enzimas, se eu estou pensando no hematometabolismo, por exemplo, PCR para alguma infecção e hemoglobina, por exemplo, se o caso for da eritroblastose. Mas além do sangue fetal, eu posso utilizar o líquido amniótico, que tem células fetais descamadas, e essas células podem ser utilizadas em meio de cultura em laboratório para que, durante a metáfase, a gente possa fazer análise genética, ou até da placenta. Então, a gente faz muito biópsia placentária, porque, na imensa maioria das vezes, a massa placentária tem a mesma carga genética do feto. Essa similaridade chega a 90% a 99% das vezes. Então, em meio a 1% das vezes, a placenta tem carga genética diferente do bebê. E aí faço teste genético ou de enzimas ou qualquer outro exame que eu queira fazer para elucidar o diagnóstico mais aprofundado possível. Então, como a ultrassonografia é a nossa principal ferramenta, e a ultrassonografia mudou completamente a prática médica, mas com toda certeza a especialidade que mais ganhou com a ultrassonografia foi a obstetrícia, em particular a medicina fetal, especialmente porque nos permitiu ver dentro do ventre materno. Então a gente consegue saber o que acontece quase que ao longo de todos os 9 meses da gestação, ou pelo menos ao longo de 6, 7 meses. Vocês vão ver que no início da gestação a gente não consegue avaliar muito bem, mas me permitiu saber todo o comportamento do feto durante a gravidez, e aí aumentou a ferramenta diagnóstica.
Então, para você ter ideia, desde a década de 80, que em laboratórios experimentais o ultrassom já era utilizado, os transdutores foram sendo melhorados na década de 50, mas imagina que não dá para carregar ou pôr em qualquer local um aparelho de ultrassom desse. No final da década de 50, percebeu-se, já se sabia, óbvio, mas que poderia ser utilizado com o paciente dentro d'água, já que a onda sonora ela trafega melhor em ambientes líquidos e por isso a imagem dentro d'água se forma de uma maneira mais adequada, mais organizada. Mas foi na década de 60 que o primeiro feto foi visto no ventre materno com aparelhos ainda muito grandes e a qualidade de imagem ainda muito ruim. E são só na década de 70 que se popularizou o uso da ultrassonografia como ferramenta diagnóstica em consultórios, em clínicas, como acompanhamento de gestações saudáveis, ou especialmente naquele momento, de gestações consideradas de alto risco para malformações. No entanto, talvez eu volte a repetir isso, todas as gestações devem ser acompanhadas como potencialmente portadores de um feto com alteração genética ou de malformação estrutural, porque sabe que 90% das vezes estas malformações acontecem em população que considerávamos inicialmente como de baixo risco, sem história familiar, sem uso de teratógenos, e acontece porque essa população é uma população muito maior do que aquelas que são inicialmente consideradas de risco. Ou seja, devemos oferecer as ferramentas diagnósticas de pré-natal para todas as gestações, e não somente para aquelas consideradas de alto risco. Na década de 90, para você ter ideia, conseguiu se desenvolver o Doppler, que aí avalia a circulação. Então, a gente consegue hoje saber se a circulação que está chegando no feto é de uma maneira adequada, com certa resistência, com certa dificuldade, velocidade maior e menor, ou seja, é pelo sangue que o bebê consegue ser nutrido e oxigenado. Portanto, o Doppler me diz, inclusive, se a placenta está funcionando bem, se está conseguindo nutrir aqueles bebês que são o principal maneira, o principal mecanismo de acompanhamento dos bebês com restrição de crescimento, mesmo sem malformação, que podem advir de insuficiência placentária, que é uma patologia muito comum na vivência do médico fetal. Na década de 2000, na virada, surgiram os primeiros ultrassons tridimensionais, mas infelizmente foi utilizado de uma maneira muito inapropriada, ou não, porque também conhecer o seu bebê e saber a carinha que ele vai ter, se parece com você, com a família, também tem todo o seu valor, e é uma maneira de uma interação entre a mãe e o bebê, entre o bebê e a família inteira aumentar muito, porque aí a gente vê bebê abrir boca, bebê sorrir, bebê botar dedo na boca, sugar, e isso aumenta muito a relação de confiança com o bebê. Pra você ter uma ideia, muitas famílias e pacientes acreditam que o ultrassom é mais importante do que a consulta pré-natal, o que é um absurdo, porque na consulta pré-natal é quando a anamnese é feita, o exame físico é realizado, mas para a família, o ultrassom é uma ferramenta muito prática e muito objetiva de ver o bebê. Então, você mostrar que o bebê não tem um lábio leporino, por exemplo, é muito bom para a família, especialmente se tem um antecedente familiar ou em outro filho com uma fenda labial e palatina. Então, facilita muito a interação entre a mãe e o bebê, entre o médico e a família. No entanto, está longe de ser mais importante do que a consulta pré-natal para os resultados gestacionais como um todo. Então, dito isso, aí eu falei mais de ultrassom, não vou falar muito das outras ferramentas, porque esta é a mais importante para nós. Então, eu dividi aqui, basicamente, em dois momentos de correlação para a gente entender. Eu tentei traçar uma correlação clínica entre o diagnóstico pré-natal e o período embrionário, e também o período fetal. E aí a gente precisa partir do ponto de vista de que eu preciso conhecer algumas definições que são diferentes da clínica do que vocês vão aprender em embriologia. Vocês não precisam ver isso com todos os detalhes agora, mas aqui é a representação de um ciclo menstrual,
com a representação dos hormônios, do ciclo ovariano, que o folículo vai crescer, vai ovular, depois desaparecer, corpo lúteo e desaparecer, os hormônios ovarianos, que são os hormônios hipofisários, e o ciclo uterino, que aqui é a camada endometrial. Então, o ciclo menstrual padrão dura 28 dias, ou seja, 4 semanas, e a gravidez começa, se ocorrer, no 14º dia, que é a ovulação. Se houver a concepção, a gravidez, teoricamente, começa aqui. Há diferenças bioéticas se a gravidez começa aqui, se a gravidez começa na nidação uma semana depois, se começa com o sistema cardíaco, se começa com o sistema neurológico, ou, enfim. O que eu quero dizer para vocês é que a idade embrionária que vocês vão ver no ensinamento de embriologia é diferente da idade gestacional considerada pelo clínico. Então, quando eu falar, e eu vou repetir isso várias vezes, quando eu falar primeira semana embrionária, que é quando ocorre a anidação, na verdade eu já estou com 3 semanas de gestação, que é a idade gestacional, porque a gente conta a idade gestacional do último período menstrual. Houve a menstruação aqui, a descamação do endométrio, tem todo o ciclo. Se ocorreu a ovulação, a fecundação e a nidação, a menstruação vai faltar bem aqui. Ou seja, no dia que a mulher percebe-se suspeitamente grávida, com o atraso da menstruação, se ela estiver grávida, ela está no final da 2ª semana embrionária, mas ela já está com 4 semanas de gestação. E aí outra informação, e vocês vão perceber pelas imagens de ultrassom durante o período embrionário, que são muito tênues, porque o embrião é muito pequeno, nesse período, faltando a menstruação, não adianta pedir um ultrassom para se saber se grávida. O exame aqui é o beta-HCG, porque nidou, o saco gestacional vai crescendo, mas ele só se torna visível ao ultrassom na 3ª semana com a imagem do saco coriônico que eu vou mostrar. Depois que nidou, ele começa a produzir beta-HCG pelo sincício trofoblasto, portanto, o teste de gravidez dá positivo bem aqui, meia semana, cerca de meia semana, 3 a 4 dias antes do atraso menstrual. Mas a primeira imagem de gravidez a ultrassom é meia semana pós atraso menstrual. Então, a gente vai seguir falando de primeira semana embrionária, mas entenda que para o obstetra, para o pré-natalista, aqui já é a 3ª semana de gestação. Então, quando ocorre a ovulação, fertilização, durante toda a primeira semana vai haver o trajeto na trompa de Falópio, na tubo-uterina, desculpa, trompa de Falópio não, na tubo-uterina, e aí vai nidar aqui ao final da primeira semana, por volta de 6, 7 dias pós-concepção. Então veja que o óvulo, zigoto, mórula, vai trafegar na trompa durante esta primeira semana. Se houver alguma obstrução aqui ao nível da trompa, ela vai impactar aqui e pode nidar aqui, que são as gestações ectópicas tubárias, trazendo risco de romper, porque a trompa não tem uma parede grossa, não vai conseguir nutrir, vai romper e vai haver o abdômen agudo hemorrágico, que é uma urgência cirúrgica. Então, é óbvio que na primeira semana de embrionária e na 3ª semana de gravidez, como eu já falei, é inacessível ao diagnóstico pré-natal ou ao diagnóstico imaginológico. Clínicas de reprodução que vão implantar o embrião já na cavidade uterina podem fazer biópsia embrionária. Retiram uma única célula ou 2 células, que não vai fazer falta para multiplicação aqui, e enviam para o
para um laboratório de genética, que é o que a gente chama de diagnóstico pré-implantacional. Para familiares que têm uma patologia genética, que tem um risco alto de recorrência, optam por fazer reprodução e só implantam os embriões que não têm aquela patologia genética. Na segunda semana, disco bilaminar, sincício trofoblasto, ao final da segunda, ou seja, ao final da quarta semana, começa a aparecer o saco coriônico, que é essa imagem ultrassonográfica, essa imagem parecida com uma pera é o útero, o branco é o endométrio e aqui o saco gestacional. Então veja que ao ultrassom, o que é líquido vai aparecer preto e as outras estruturas vão aparecer, dependendo da sua dureza ou da quantidade maior ou menor de água, em cinza de vários tons. Então, esse saco gestacional vai crescer 1 milímetro por dia durante toda a terceira e quarta semana. E mesmo que eu dê um zoom, aumente essa imagem, eu não consigo visualizar nada dentro do saco coriônico. Você tem ideia, essa é a reação trofoblástica, mais branca, mais ecogênica, que significa o trofoblasto em formação, que aí não dá para dizer se é cito ou sincício, mas devem ser os dois juntos. Ao final da terceira semana, ou seja, quinta semana de gestação, é que dá para aparecer ao ultrassom a primeira imagem de anexo embrionário e a primeira hora que eu posso dizer que essa gestação não é uma gestação anembrionada, porque é uma patologia de gravidez inicial são os ovos cegos ou gestações anembrionadas, onde há o desenvolvimento do saco coriônico e não aparece embrião, nenhum dos anexos embrionários, como é a vesícula vitelínica. Então, esta vesícula vitelínica que a gente vê aqui é a vesícula vitelínica secundária, porque a primária já foi deslocada para a periferia, não vai ser vista em momento nenhum na imagem, e aqui é a imagem que a gente vê que é do saco vitelínico ou vesícula vitelínica secundária, que está em íntimo contato com o bebê, mas perceba que neste primeiro momento ela é inclusive maior do que o bebê. Então o embriãozinho deve estar por aqui, mas não vemos ainda. A vesícula tem em torno de 4 milímetros. Ela varia de 2 a 6 milímetros, 2,5 a 6,5 milímetros, e é a primeira imagem por volta de 5 semanas e meia, que eu vou ver no ultrassom. Então imagina que aqui eu ainda não consigo dar diagnóstico de muitas patologias. No entanto, vesículas muito pequenas, muito grandes ou não uniformes, que é para ela ser redondinha, me sugerem um prognóstico pior para aquela gravidez, aumentando o risco de abortamento quando comparado com gestações normais a ultrassom. E aí, durante a quarta a oitava semana, aí vem toda a embriologia, que não é intenção minha descrever toda a embriologia, e vocês levam o semestre inteiro para passar por todas essas informações, mas aí nessa quarta a oitava semana vai o embrião, que é uma placa, na verdade, começa a sofrer os dobramentos ou dobraduras, a ventral, a dorsal e as laterais. Durante todas essas 4 semanas em que essa dobradura está acontecendo, praticamente todos os órgãos ou sistemas estão se formando. Então, para você ter ideia, depois que o dobramento terminar, aí sim é que vai ter o cordão umbilical. Então, mesmo o intestino, que é formado fora do embrião, ele deve entrar na cavidade peritoneal por volta da oitava semana embrionária, que corresponde à 10ª semana gestacional. Ou seja, o marcador temporal para dividir o período embrionário para o fetal, embriologicamente falando, é a oitava semana. Clinicamente falando, é a 10ª semana. E aí existem inúmeros marcadores de embriologia para dizer que acabou esse período e que agora o embrião deixou de ser embrião e passou a ser um feto. Para muitos, o marcador mais importante é a hematopoiese, que inicialmente, acredito, a hematopoiese era feita pela vesícula vitelínica,
depois fígado e baço, e só a partir de completada a organogênese, a hematopoiese passa a ser medular. Então, seria esse um dos marcadores, mas existem muitos outros para vocês vão descobrir ao longo aí da aprendizagem de embriologia. Então, tem muita coisa acontecendo aqui. Então, esse período de 4 a 8 semanas, que é o da organogênese, é o período maior de desenvolvimento embrionário e o mais sujeito a teratógenos. Ou seja, então evitar nesse período qualquer medicamento, qualquer exposição, para você ter uma ideia, até a hipertermia, sauna nesse período, pode levar a hipertermia materna, pode prejudicar o fechamento do tubo neural, aumentando aí as encefaloceles, as espinhas bífidas. No entanto, apesar de ser um período muito importante de desenvolvimento, ele é quase que inacessível ao diagnóstico pré-natal. No entanto, o estresse do diagnóstico pré-natal aqui de procura ainda é pequeno, porque além da dificuldade de acesso à imagem, a dificuldade de terapêutica para esse período também é inviável. Mesmo de investigação diagnóstica é inviável. A biópsia de placenta que eu falei, ela só é permitida clinicamente a partir da 11ª semana, que seria a partir da 9ª semana embrionária. Porque a própria biópsia, se eu tirar parte da placenta antes da 9ª semana, eu vou levar a malformações fetais, malformações faciais e, acredite, isto é amputação de extremidades. Então, a gente só faz clinicamente a biópsia de placenta a partir da 11ª semana clínica, seria a partir da 9ª semana de organogênese, quando já está todo formado, ou quase todo formado. É óbvio que há uma área da medicina fetal que é a sonoembriologia. Então, a gente já sabe o que vai acontecer ao ultrassom entre a 4ª e a 8ª semana, que seria entre a 6ª e a 10ª semana clínica. Então, por exemplo, aqui é um rombencéfalo, a gente já consegue acompanhar as 3 vesículas, prosencéfalo, metencéfalo, rombencéfalo, suas divisões depois em 5 vesículas, e eu já sei, por exemplo, que o prosencéfalo vai dar o hemisfério, os ventrículos cerebrais, enfim, e também responsável pela face superior, do lábio superior para cima vem do prosencéfalo. E aí tem vários marcadores para cada uma dessas idades gestacionais. No entanto, o tratamento ou a oferta diagnóstica nesse período é muito limitada. E o mais importante ainda é, quase que todos os eventos muito graves nesse período levam a abortamentos. E bebês muito graves, do ponto de vista genético ou de malformação, eles têm uma grande chance de serem abortados nesse período. Abortamentos precoces, nos 2 primeiros meses de gravidez, cerca de 60% deles é por alguma malformação grave ou por alguma anomalia cromossômica incompatível com a vida. Você vê trissomia do 22, trissomia do 20, do 16, que a gente nunca escuta falar, quando a gente faz cariótipo de material abortado, a gente encontra com a frequência muito alta, porque são patologias que não conseguem sobreviver a esse período de organogênese. Ou seja, ao final da organogênese, na 10ª semana de gestação, o bebê está muito bonitinho, é quando a gente diz que ele adquiriu a imagem, o aspecto humanoide, ou agora sim ele parece com um ser humano, porque aqui ele era muito similar a embrião de quase todas as espécies animais. Mesmo aqui, na 6ª semana embrionária, que é a 8ª semana clínica, quando os brotos dos membros estão começando, ele ainda parece com muitos embriões de outras espécies animais. Então, só aqui na 10ª que ele parece com aspecto humano, a vesícula vitelínica está se afastando e vai desaparecer junto com o cordão, e aí é que o diagnóstico pré-natal passa a ser muito mais acessível para nós. Aqui é uma imagem 3D de um bebê com mais ou menos 10 semanas. A gente visualiza, inclusive, o cordão umbilical muito grosso ainda, porque a hérnia umbilical fisiológica está terminando de fechar
com retorno do intestino à cavidade peritoneal. Então, é nesse período, especialmente a partir desse período, que o diagnóstico pré-natal se torna mais efetivo, mais eficaz, com possibilidades maiores de visualização da malformação. Então, a nossa busca ao ultrassom, especialmente, é pelas malformações, mas eu posso, ao longo do conhecimento da imagem que a gente foi vendo, eu posso estar diante de uma malformação verdadeira, eu já consigo ver anencefalias, malformações cardíacas, muitas outras, mas acredite, a gente também foi percebendo alguns marcadores de problemas genéticos que não são malformações clássicas. Você tem uma ideia aqui, por exemplo, a ultrassom, às vezes a gente vê um intestino muito branco, que não é o habitual. Que é para ficar branco é uma estrutura dura, como o osso, por exemplo. Então, às vezes, o intestino visualizado a ultrassom está tão branco quanto o osso do feto. Isso é chamado de intestino hiperecogênico. Isto pode não ser nada, mas ele é um marcador de síndrome de Down. Cerca de 40% dos bebês com síndrome de Down apresentam isso durante seus ultrassons. É um marcador para fibrose cística, por exemplo. Então, diante de um achado desse, mesmo que não seja uma malformação estrutural, a gente vai sentar com a família e oferecer a possibilidade de ser diagnosticado ainda durante a gravidez, se aquele bebê tem alguma alteração genética ou gênica, como é o caso da fibrose cística. E essas malformações estruturais podem ser genéticas, por isso a informação de eu tentar fazer um diagnóstico sindrômico etiológico, mas algumas podem ser adquiridas, como é o caso de teratógenos, radiação, uso de alimentos e mesmo patologias próprias da gravidez. Às vezes, dentro da própria cavidade amniótica, por reação inflamatória, se cria uma trave chamada brida amniótica e, acredite, é capaz de amputar partes do bebê. O que é muito ruim para a família descobrir que seu bebê não vai ter um braço ou não vai ter uma perna, mas infelizmente às vezes a gente tem que dar essas informações. Dentre todas as patologias adquiridas, e aí o que se tornou muito conhecido, foi o efeito na década de 80, na década de 60 da talidomida. Para quem não sabe, a talidomida nesse período era utilizado para hiperêmese gravídica. Aquelas mulheres que vomitavam muito nos 3 primeiros meses de gravidez, tomavam talidomida como indutor do sono. Então, já que elas não paravam de vomitar, raciocinou-se clinicamente que era bom que elas ficassem dormindo, ou dormindo na maior parte do tempo, até que passasse o período embrionário, que coincide com o período de maior frequência de vômitos na gravidez. E os vômitos da gravidez, em geral, acabam por volta de 10 a 12 semanas. Mas vendo isso, pode não ser uma, que é conhecido como focomelia, porque é uma diminuição acentuada das partes médias dos membros, com a implantação de mãos e pés praticamente na cintura apendicular e quadril. E aí, aqui pode ser uma talidomida, mas este aspecto, este quadro, também está associado com muitas síndromes, como é o caso da síndrome de Roberts. Então, preciso fazer o raciocínio e oferecer um diagnóstico genético para aquele casal. De novo, aquela imagem, então, só para a gente lembrar, eu vejo no ultrassom, tento fazer o raciocínio, converso com o casal, ofereço o exame, para decidir que teste genético eu quero fazer. Então, aqui é o primeiro exemplo, já é um ultrassom morfológico do primeiro trimestre, essa gestação tem 10 semanas e 3 dias, ou seja, acabou completamente o período de organogênese. Aqui é um ultrassom líquido preto, aqui facilmente vocês conseguem entender a cabeça do bebê, um braço, aqui um braço, cotovelo, a mãozinha na testa, na fronte, aqui tórax e abdômen, e aqui tem uma estrutura que não era para estar aqui. Então, neste bebê, a parede abdominal não fechou completamente, é um quadro conhecido como onfalocele, está aqui escrito abaixo, e aqui tem conteúdo junto do cordão umbilical de parte do fígado
e parte do intestino. O intestino é um pouquinho mais branco no começo, mas ele jamais é mais branco do que o osso, como eu citei anteriormente. Então, aqui é um quadro de onfalocele, que pode ser um achado isolado, sem associação com anomalia genética ou cromossômica, e aí vai ser operado ao nascimento. O cirurgião pediátrico coloca essas estruturas de volta, fecha a parede abdominal, e que às vezes precisa de uma tela, porque o defeito é muito grande do material sintético para corrigir a parede abdominal. No entanto, as onfaloceles estão associadas, é um dos sinais das trissomias, especialmente do 13 e do 18. Então, eu vou oferecer para esse casal, fazendo parte do meu diagnóstico pré-natal, os procedimentos invasivos. Que aí eu posso fazer biópsia da placenta, sempre guiado por ultrassom. Então, a imagem do ultrassom vai vendo o tempo inteiro, para que a agulha não encoste no bebê, mas se encostar não tem problema, que às vezes a gente vai lá funcionar uma cavidade do próprio bebê. Bebês com derrame pericárdico, derrame pleural, ascite, a agulha pode chegar lá e aspirar esse conteúdo até como terapêutico. Mas entre 11 e 14 semanas, que é o período que a gente pode oferecer a biópsia de vírus corial, ou esperar cerca de 15 a 16 semanas para oferecer a amniocentese. Guiado por ultrassom, eu vou aspirar 15 a 20 ml de líquido amniótico e vou mandar para o laboratório de genética para fazer o exame genético que me interessa. Sempre, e aí é o mais conhecido de todos os exames, que aí eu começamos pela citogenética. Aqui é um material genético embaralhado, organizado. Aqui é um cariótipo de uma menina, mulher normal, quando tem seus 46 cromossomos, nenhum a mais nem a menos, e 2 cromossomos X. Que é um cariótipo de um bebê homem normal, ou de um feto homem normal, onde tem um X e Y. Ou seja, com esse exame eu consigo diagnosticar, acredite, cerca de 70 a 75% das alterações genéticas passíveis de diagnóstico no pré-natal, ou seja, passível de diagnóstico genético pré-natal. Este exame consegue ver translocações, se tem um cromossomo fora do lugar, e consegue ver perdas ou ganhos relativamente grandes, porque isso aqui é o olho humano que está olhando ao microscópio depois de ser corado com a célula aqui parada em metáfase. Se esse exame der normal, porque aqui eu só vou ver as doenças cromossômicas, muitos casais, muitos médicos oferecem ir um pouco mais além. Hoje já disponibilizamos do cariótipo CGH-Whey, que aí já é um maquinário que faz, já não é mais o olho humano. Ele pega, é como se pegasse cada cromossomo e desdobrasse. E aí ele vai conseguir ver perdas e ganhos de pequenas partes de cromossomos. O problema aqui é, muitas perdas e ganhos já são associadas com algumas síndromes. No entanto, algumas perdas e ganhos, nós não sabemos ainda se são achados ocasionais ou se são associados com doenças que a gente não conhece. Ou seja, se o exame aqui vem normal e eu continuo suspeitando que é alguma doença molecular ou gênica e não cromossômica, eu devo avançar no cariótipo Aurei, que pode ser utilizado o mesmo material que eu já tinha colhido do exame anterior. E, se quisermos avançar mais ainda no diagnóstico, a gente pode pedir um exoma ou o próprio genoma, e aí o genoma é muito, aqui já é relativamente caro, os laboratórios particulares hoje cobram cerca de 10 mil, varia de 7,5 a 12, 13 mil, e aí a vantagem de ver o exoma sobre o genoma, que é mais barato, apesar de ser esse preço todo, mas o raciocínio clínico é que o exoma, dentro do DNA, apesar de representar somente 1,5 do DNA total, ele representa 85% das mutações conhecidamente patológicas. Então, eu não preciso estudar o genoma inteiro, mas há quem faça isso, mas só o exoma já vai me dar aí muitas mutações que eu não teria visto no
cariótipo tradicional e mesmo no cariótipo aureio. Então, a depender da malformação, a gente avança nessa sequência. Para você ter uma ideia, os geneticistas adoram dizer que, comparando a Lua a material genético, eles costumam dizer que o cariótipo é você olhar a Lua a olho nu ou com um binóculo, uma luneta doméstica, que aí eu vou saber as fases da Lua, crescente, minguante, se está obscurecida por uma nuvem, esse tipo de coisa. O Aurei é como se olhássemos a Lua com uma luneta profissional, que aí dá para ver crateras e tudo mais, e o exoma genoma é como se pisássemos na Lua. Ou seja, hoje praticamente a gente diagnostica todas as alterações genéticas se o dinheiro permitir, se o raciocínio clínico permitir. É óbvio que aqui tem um contrassenso que é muitas patologias estão sendo diagnosticadas que nós não sabemos a expressão clínica disso. E isso está produzindo outros problemas que são, se eu descubro que eu tenho a predisposição para tal doença, isso provavelmente já vai me adoecer antes. Então, há quem queira saber de suas predisposições e há quem queira não saber de suas predisposições, além das doenças, já que aqui iria ver também tudo isso. E acredite, fazendo parte do diagnóstico pré-natal, hoje já podemos, no sangue materno, fazer avaliação de parte do DNA fetal. Esse exame é não invasivo, ou seja, não teria o risco de aborto que tem esses exames. Então, como é um exame invasivo, a agulha vai entrar aqui, vai produzir um pequeno sangramento que pode aumentar e vir o aborto. Como eu atravessei a bolsa, a membrana amniótica aqui, a miniocorial, na verdade aqui já estão as duas, o âmnio e o córion liso. Como eu atravessei, eu faço com todo cuidado, mas pode romper a bolsa, a gravidez perder o líquido, pondo em risco a vida do bebê. Então a gente só oferece esses exames quando a chance de um resultado alterado é maior do que o risco de aborto, que gira em torno de 0,5% a 1%. A cada 200 exames, 150, 200 exames que a gente faz desse tipo, uma, infelizmente, vai terminar em aborto. E aí, para quem não quer correr o risco de jeito nenhum, pode fazer a avaliação do DNA fetal no sangue materno, que é não invasivo, não tem risco nenhum. Descobriu-se que, na verdade, a gente chama DNA fetal porque acredita, lembram, que o material genético do bebê, do feto, é igual da placenta. Mas, na verdade, o que vai estar na circulação materna sendo liberada é o DNA placentário. Então, é liberado durante toda a gravidez, cedo, a partir de 5, 6 semanas, já começa a ser liberado o DNA fetal, numa quantidade pequena inicialmente, cada vez maior. Então, através do sangue materno, eu separo, o laboratório separa o DNA que é materno do DNA que é fetal, e consegue fazer várias análises, não todas. Especialmente a gente faz a avaliação dos cromossomos 13, 18, 21 e sexuais. Então, são passíveis de diagnóstico aqui síndrome de Down, Edwards-Patal, síndrome de Turner, as triploidias, por exemplo. E hoje eles já conseguem, inclusive, fazer alguma análise molecular. Então, algumas microdeleções, como é a síndrome de George, síndrome de Angelman, já se consegue ser avaliado por esse exame. No entanto, ele ainda é considerado um exame de rastreamento e não de diagnóstico, exatamente porque a gente está avaliando o sangue, o material DNA placentário e não fetal. Então, não é 100% de certeza, mas é quase isso. Para algumas patologias, como síndrome de Down, ele consegue acertar em 99,5% das vezes. Então, praticamente, só nasce um bebê hoje, síndrome de Down, sem a família saber, se esses exames não foram oferecidos ou se a família não quiser fazer, porque tem família também que não quer saber se seu bebê tem alguma alteração genética ou não. E aí, o nosso dia a dia do diagnóstico pré-natal é mesmo o ultrassom.
para procurar essas alterações que a gente viu aqui, por exemplo, a onfalocele, mas há toda uma padronização para que eu procure essas malformações, esses defeitos estruturais. Então, se padronizou que a gente deveria fazer 2 ultrassons morfológicos, um ao final do primeiro trimestre, entre 11 e 14 semanas de gestação, que seriam 9 a 13 semanas embrionárias, que já não são embrionárias, são fetais, que passou da 8ª semana, e outro entre 20 e 24 semanas. Ou seja, apesar dos órgãos e sistemas estarem praticamente formados por volta da 9ª semana, eu não consigo ver muitas malformações ainda nesse período. O melhor período para ver malformações é aqui. Mas cada vez mais, e com a melhora ultrassonográfica, a qualidade da imagem a ultrassom, nós estamos conseguindo ver várias patologias nesse período, e por isso que a gente chama ultrassom morfológico nesse período. Mas ele tem um objetivo maior do que o ultrassom morfológico, que aqui é o rastreio, e foi como ele se popularizou, é o rastreio das anomalias cromossômicas, das cromossomopatias, que também faz parte do diagnóstico pré-natal. Às vezes eu não vejo nenhuma malformação, mas vejo um dos sinais ligados a uma malformação, a uma anomalia cromossômica, e devo oferecer aquele exame também para análise do cariótipo, que a gente vai ver um pouquinho aqui. Então, aqui é mais um exemplo, para você ter ideia, isso é um Doppler, que é ver a circulação. É um vídeo, mas eu vou mostrar inicialmente parado. Aqui é o bebê, aqui é a coluna, bem tortuosa, que é típica dessa patologia. Muita vascularização, que seria o suposto cordão umbilical. Aqui é uma coxa, deve estar o resto da perna por aqui. E aqui é a placenta. Aqui, acredite, é o âmnio. Então, o bebê não conseguiu ficar completamente dentro do âmnio. Então, partes do bebê, por um defeito de desenvolvimento embrionário aqui, ao nível do ducto ônfalo-mesentérico, parte do conteúdo, ou quase todo o conteúdo abdominal, ficou junto do cordão umbilical e praticamente acolado à placenta. Isso é uma síndrome chamada síndrome de Bauer-Stock, que em material abortados você vê o bebezinho todo deformado, como o bebê está puxado aqui para junto da placenta, um defeito aberto de parede anterior, tanto tóraco quanto abdominal, e aí fica com uma cifescoliose muito grande, e a gente vê que parte dele está aqui dentro da cavidade celomática, que é quando o âmnio ainda não encontrou o córion e tem essa pequena porção de líquido aqui entre o âmnio e o córion, que é a cavidade celomática. Então, o bebê não se move, ou não tem líquido entre o espaço aqui é fígado, estômago, ó, o cordão umbilical não é formado direito, e o bebê está praticamente acolado com uma coluna bem tortuosa. Síndrome de Bauer-Stock, que é letal, que apesar de não estar nas patologias liberadas para aborto no Brasil, que seriam as anencefalias, a única malformação liberada para aborto no Brasil é a anencefalia, mas a gente já tem conseguido várias liberações jurídicas, judiciais, para interromper as gestações com síndrome de Bauer-Stock, com trissomia do 13, do 18, e com os gêmeos acolados, a gente já tem conseguido. A gente faz cerca de 2 a 3 por ano na maternidade escola, após autorização judicial, porque é um bebê que não vai sobreviver e a mãe continua ao longo de sua gravidez correndo os riscos que a própria gravidez alberga. Então, esse ultrassom, apesar de ver várias malformações, ele é conhecido como ultrassom de rastreio das aneuploidias e é mais conhecido ainda como ultrassom da translucência nucal. Então, há mais de 20 anos, percebeu-se que mesmo no ultrassom, quando a qualidade da imagem ainda não era muito boa, alguns bebês apresentavam esse edema na região dorsal, especialmente na nuca. Aqui é uma fotografia do embrião deste, que você vê que tem um acúmulo de linfa aqui embaixo da pele. Por que que isso acontece? Pode acontecer por um defeito do próprio sistema linfático, pode acontecer por alguma infecção, mas acontece especialmente por malformações cardíacas ou por anomalias cromossômicas que
tem malformação cardíaca ou cujo ducto torácico demora a entrar na circulação sistêmica. Então, entre 11 e 14 semanas é comum que tenhamos um certo acúmulo de líquido aqui, porque o coração ainda tem poucas unidades sarcoméricas, histologicamente falando, então funcionalmente ele é fraco, com a insuficiência cardíaca discreta nesse período. O ducto torácico só vai se juntar na circulação sistêmica por volta de 14 semanas de gestação, ou seja, 12 semanas de vida fetal, e isso facilita que tenha um discreto inchaço aqui. No entanto, esse edema não deve passar de 2,5 milímetros. Bebês que apresentam edemas aqui maiores do que 2,5, 3 milímetros, são bebês de risco para anomalias cromossômicas e malformações cardíacas, especialmente a síndrome de Down. Então, quando eu estou diante de um ultrassom desse período, que viu um edema na nuca, ou seja, um aumento da famosa translucência nucal, eu sento com o casal, eu ou qualquer um de nós na medicina fetal, para dizer que, infelizmente, aquela gravidez é de risco aumentado para síndrome de Down. Isso aqui não é diagnóstico, apesar de fazer parte da sequência do diagnóstico pré-natal. Isso aqui é um rastreio, aumentou a probabilidade, mas muitos bebês normais têm esse aumento e não significa nada. Mas já existem mais de 300 patologias genéticas, cromossômicas ou gênicas associadas com esse aumento. Nesse período, além da translucência nucal, procuramos ver o osso nasal. Sabe-se que 75% dos bebês com síndrome de Down não têm o osso nasal, por isso que eles têm aquela facezinha mais achatada. A gente avalia, acredita que é um tronco fetal. Aqui é a aorta, saindo a artéria umbilical, bem aqui é o cordão umbilical, veia umbilical, isso é o coração, e aqui é o ducto venoso. Então, o ducto venoso, que é um desvio que só existe na circulação fetal, vai ser fechado ao nascimento. Ele é responsável por trazer o sangue oxigenado da placenta direto para as câmaras esquerdas, por isso que ele é importante no período fetal. Descobriu-se que o fluxo dele sugere muita função cardíaca. Quando o fluxo está alterado, isto é um Doppler, ele está alterado, aumenta o risco de malformação cardíaca e de anomalias cromossômicas, avaliando inclusive o fluxo tricúspide também nesse período, como marcadores de anomalia cromossômica. E o morfológico mesmo, mais conhecido, é o do segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas de gestação, que aí a gente vai fazer uma morfologia detalhada do bebê. Você tem ideia que são os cortes minimamente documentáveis, então ao final do morfológico eu tenho que ter documentado minimamente esses cortes. Então, para você ter ideia, eu vejo o sistema cabeça, sistema ventricular, se tivesse uma hidrocefalia eu ia ver. Ó, aqui é o cerebelo, então déficit, anomalia do cerebelo, do verme cerebelar, fossa posterior, eu vou ver tudo. Esse aqui é o cavo do septo pelúcido, aqui é um corte sagital, aqui são cortes transversais ou axiais, e aqui é um corte sagital onde eu vejo o osso nasal, uma face bem normal, diminuindo a chance desse bebê ter síndrome de Down, e acreditem, eu estou vendo aqui o corpo caloso completamente em sua formação, sugerindo que o sistema nervoso central está bem normal. Aqui é um corte axial transversal ao nível das órbitas, essas duas imagens que parecem a vesícula vitelínica inicial lá, parece o saco gestacional da vesícula vitelina, são os cristalinos. Então a gente procura que algumas patologias se manifestam por catarata congênita, como era o caso da rubéola congênita, cujos bebês, muitos nasciam já com catarata. Então a gente procura a catarata no ultrassom morfológico e quando está presente a gente pensa não numa anomalia cromossômica, a gente pensa em infecções congênitas. Aqui é o palato, os alvéolos dentários, eu posso detectar aqui fenda palatina. O coração a gente olha detalhadamente, as 4 cavidades, aqui é o forame oval, as válvulas, você vê o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito com seus 2 ramos, abdômen, isso tudo é fígado, os rins, parede abdominal, eu estou demonstrando que o cordão umbilical está bem inserido, que não tem ofalocele,
como era o caso daquele nosso primeiro bebezinho, olhamos membros, contamos dedos, olhamos completamente a coluna. Aqui é um corte sagital da coluna, que eu posso ver hemivértebra, posso ver espinha bífida, que também é a coluna na região sacral, porque é o local mais comum de espinha bífida. Então a gente consegue detectar mais de 90% das patologias, das malformações, porque algumas são malformações menores, não dá para ver mesmo, e alguns órgãos e sistemas são mais difíceis. O coração, por exemplo, é mais difícil de ser avaliado. Intestino é muito complicado de ser avaliado pelo ultrassom. Então, patologias intestinais, cardíacas, a frequência de detecção cai para 60%, 70%. Mas as malformações do sistema nervoso central, do trato urinário, renais, gira em torno de 95%, 98% das vezes passíveis do diagnóstico neste exame morfológico. E aí, aqui é mais um exemplo de uma malformação, aqui já é um bebê maior, então, em vez de ver o bebê inteiro na tela, líquido, aqui é placenta, a gente vai ver o bebê, aqui é mais ou menos um perfil, virei para olhar o bebê de frente, aqui é a testa, olho, ó, o nariz, e aqui o lábio superior e o lábio inferior. O que, que a gente vê aqui? Uma fenda labial unilateral, uma narina que se emenda com a boca. Isso é uma fenda labial, que aí a gente depois disso tem que ter cuidado se também tem fenda palatina, e apesar de ser um achado isolado, associado inclusive com teratógenos, ó, a fenda aqui, ó, facilmente a gente vê o defeito no ultrassom bidimensional ou 2D. Aqui já era um bebê maior do que o período de malformação, mas era a imagem que eu tinha para mostrar para vocês. Mas a gente vê muito bem entre 20 e 24 semanas e deve ser um dos objetivos. E aqui é um ultrassom 3D desse mesmo bebê, onde facilmente a gente vê a fenda labial. Aqui é ultrassom de superfície, então eu não vou ver palato com ultrassom 3D. Por isso que o ultrassom 3D ele ajuda em algumas coisas, mas não ajuda em várias outras. A imagem padrão e de ótima qualidade é ultrassom 2D. Ó, eu não vejo o palato aqui, eu só vejo a superfície. Então facilmente a gente vê. E é muito bom porque você mostra para o casal que na verdade é uma fenda labial, mas é uma fenda labial organizada, tem muito material de lábio para fazer uma reconstrução cirúrgica, não tem aquele afastamento da narina, ou seja, não tem uma tensão grande aqui. Então, provavelmente, a cicatriz e o resultado cirúrgico vai ser muito bom e a gente já informa isso, porque a distância aqui entre os lábios foi medida e só era de 2 milímetros. Aqui é um corte transversal ao nível do lábio, no exame bidimensional, quando eu vejo o defeito, e aqui ao nível dos lábios, que são os alvéolos dentários, que deveria ser assim, organizado, ó, bonitinho, fazendo um C mais ou menos, e aqui você vê que não está organizado, porque bem aqui tem um defeito coincidindo com o mesmo lado do lábio aqui, ó, tem uma abertura que também não é muito afastada e provavelmente por isso que não deu aquele afastamento muito grande e aí é muito bom para o casal, depois de saber que seu bebê vai ter uma fenda labial, entender que não vai ser tão complicado assim, mas pode estar associado com a anomalia cromossômica, a gente oferece o cariótipo, tá? Aqui, acho que depois de falar da história, aqui para você ter ideia como era a imagem de ultrassom há uns 30 anos atrás. Aqui foi um diagnóstico do onfalocele, mas hoje, de novo, a onfalocele, a gente vê facilmente o corte sagital, o abdômen, e no local da inserção do cordão umbilical tem uma exteriorização de fígado, alças intestinais. Aqui é um corte transverso, ou seja, o material herniado é quase tão grande quanto o próprio abdômen, e aqui no ultrassom 3D, que está aqui o cordão e aqui o material herniado. Aqui é a parede ventral do tórax e do abdômen. Aqui é um pedaço de um membro inferior. E aí, com ultrassom 3D, acredite, hoje a gente já faz imagens que a gente chama de TUI, que é Tomographic Ultrasound Image,
ou seja, imagens de ultrassom, tomográficas de ultrassom, então eu corto em vários níveis para ver vários detalhes na mesma tela. Então aqui tem uma hidrocefalia, dilatação dos ventrículos laterais, e aqui acredita um tumor cerebral, que não se explica pela embriologia, mas houve alguma coisa aí que uma célula se transformou em um tumor, e muitas vezes são teratomas mesmo, e obstruiu a drenagem, levou à hidrocefalia macrocrania. Outro exemplo aqui do TUI, aqui é um diafragma, que já é um corte longitudinal, aqui é abdômen, bexiga cheia, preta, aqui é o diafragma, nesse nível íntegro, nesse nível está íntegro, mas aqui nesse nível você vê que o diafragma está aberto, com material do abdômen herniado para o tórax, isso é uma hérnia diafragmática, e aqui é intestino na cavidade torácica, aqui íntegro, e aqui você vê a abertura e o conteúdo herniando para a cavidade torácica. A ressonância também ajuda muito, mas existem inúmeros trabalhos que mostram que não é melhor do que o ultrassom, exceto para o sistema nervoso central. A ressonância magnética vê mais do que nós, vê melhor do que nós da medicina fetal, já que a maioria das ressonâncias são liberadas do laudo pelo radiologista e não por nós, mas alguns de nós dá laudo de ressonância magnética, do que os outros órgãos ou sistemas. Ou seja, só para o sistema nervoso central, que em geral a gente pede ressonância quando o líquido está pouco, que aí a imagem do ultrassom fica pior. Lembram que o som trafega melhor no líquido. Então, quando eu estou diante de um oligoâmine, pouco líquido, que eu não consigo avaliar bem a imagem, às vezes a gente pede ressonância magnética. Outra ressonância da hérnia diafragmática. Ok, enfim. E aí, para a gente concluir, ainda tem um tempinho aí, talvez uns 10 minutinhos, a correlação do período fetal com o diagnóstico pré-natal. Então, tentar falar um pouquinho daquelas malformações, e aí eu não vou trazer para vocês um catatal ou uma enormidade de malformações, eu vou trazer as mais frequentes ou as mais prevalentes, correlacionando com a embriologia, ok? E também não vou falar em detalhes, porque aí vocês vão aprender isso ao longo do módulo de vocês. Dentre as malformações mais comuns, as mais frequentes são as cardíacas. Então, de todos os recém-nascidos, a malformação mais comum são as cardíacas. No entanto, nós não conseguimos diagnosticar todas as cardíacas. A chance de diagnóstico é menor. Lembram que defeito do sistema nervoso e trato urinário, eu chego em quase 100% dos diagnósticos. Cardíaco, às vezes, 60%, 70%. Então, há uma discrepância no diagnóstico pré-natal com o diagnóstico neonatal. Mas, sabendo disso, a gente deve procurar uma formação melhor em cardiologia fetal e procurar exaustivamente a avaliação da morfologia cardíaca. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos de sistema nervoso central, urinário e cardíaco, ok? Então, todo mundo sabe da formação, ou vai aprender da formação do tubo neural, que inicialmente é uma placa, prega, crista, depois vira o tubo neural, e aí esse tubo neural, que era aberto, vai se fechando, ele começa a fechar no centro do bebê, e vai no sentido cefálico e no sentido caudal se fechando. Se fecha primeiro no sentido cefálico, depois no período caudal. E algumas patologias, alguns bebês, por conta de hipertermia, deficiência de ácido fólico, ou algumas vezes sem explicação, não completa essa formação toda. Então, alguns bebês permanecem com a abertura do seu neuróporo anterior. Se for completamente, vai ser as anencefalias. Se for incompletamente, pode ser só encefalocele, quando parte do crânio está aberto e o encéfalo herniado. E aqui seriam as meningomielocélias, que pode ser em qualquer nível, mas por conta desse movimento embrionário, elas são mais comuns ao nível de região lombo-sacra e principalmente sacro, porque aí seria final, só o final seria prejudicado ao fechamento. E alguns bebês não fecham nada, seria raquisquise
permanecem com essa área completamente aberta, permanecendo nesse nível embrionário aqui. Então, aqui é uma anencefalia, aqui é mais ou menos aquele bebezinho, ou seja, a anencefalia eu consigo diagnosticar no morfológico primeiro, entre 11 e 14, é um perfil, você vê que tem aqui, ó, não tem um formato normal, não tem o crânio, ainda tem partoencéfalo, mas vai ser destruído pelo leito amniótico e virar uma anencefalia verdadeira. Aqui já é uma anencefalia. Aqui é uma imagem de ultrassom, onde a gente vê facilmente o bebê, ó, o coraçãozinho batendo, a parede anterior, o cordão umbilical, aqui é uma perninha, aqui é uma mão, o braço está por aqui, e a gente vê que aqui o perfil facial, a boquinha, lábio superior e inferior, queixo, mas não tem, ó, acaba na órbita, você não tem a calota craniana e não tem o encéfalo se traduzindo numa anencefalia, que aí a gente vai sentir se a família deseja interromper ou não, nunca oferecer, mas informar que ela tem direito, se por acaso eles não quiserem continuar com a gestação, já é liberado legalmente para a gente interromper a gravidez. Aqui é outro bebê, mexendo, o coração batendo aqui, o problema não está nos membros, mas a face, aqui ainda tem material encefálico, aqui está ausente a calota, ou seja, a crania, mas o encéfalo ainda está aqui. Então, a sequência mais padrão é uma acrania com exencefalia, que depois evolui para uma anencefalia. E aqui é um encefalocele, que pode ser em qualquer local da cabeça, mas disparadamente é mais comum na linha média, e principalmente aqui na região occipital, exatamente porque foi a ausência do fechamento do neurópode. Quando são nas laterais, a gente pensa em outros defeitos adquiridos, brida amniótica, infecções, alguma coisa, e não necessariamente a ausência da evolução embriológica padrão. Aqui são dois videozinhos rápidos, também do encefalocele, você vê a calota craniana, e na região occipital tem uma falha, com parte do conteúdo. Pronto, aqui é um corte transversal e aqui um corte sagital do mesmo bebezinho, e aqui o prognóstico é diretamente relacionado com o tamanho da encefalocele e a quantidade de conteúdo fora do encéfalo aqui, provavelmente um prognóstico bom, que a maioria do encéfalo está aqui dentro da cavidade. Aqui é a espinha bífida, então olhando a coluna, né, um corte sagital, eu vejo o defeito, em geral, lombo sacro, né, aqui é um pouquinho mais alto, mas também a gente vê o defeito. E aqui no corte transversal, que aí está o defeito, a vértebra está aberta, porque os somitos não conseguiram completar seu desenvolvimento e permaneceram abertos. Pode ser uma abertura completa aqui, como é o caso de uma raquisquise, mas pode ter uma membrana, que seria a espinha bífida típica aqui, tá? Aqui é mais um videozinho rápido. Um bebê, aqui é a cabeça do bebê, você vê que já tem uma discreta dilatação ventricular, que é típico das espinhas bífidas. E aí, depois de ver aqui, a gente vai para tentar ver a coluna. Então, a coluna, coração, coluna, e ao final da coluna a gente vê facilmente a espinha bífida, a mielomeningocele com conteúdo. E aí tem aqui, você vê que está mais ou menos ao nível dos rins, ó, o sacro está polpado, então essa pega todas as vértebras lombares e talvez o último torácica aqui. Aí a gente congela para saber, inclusive, que nível da lesão está, que isso a gente descreve tudo a ultrassom. Sistema cardiovascular, então vou trazer um exemplo. Então o coração passa por muito desenvolvimento, desde um tubo para bitubular, vai passar por 5 voluções, então parede muscular, até formação do coxim endocárdico. Então tem muitos desvios aqui que podem ocorrer durante a embriogênese, organogênese, e por isso sem sombra de dúvida, o local mais frequente de malformações, e vocês vão aprender tudo isso aqui. Então, os defeitos podem ser de toda a natureza, do septo, da transposição de grandes vasos, no tronco, somente uma artéria saindo dos 2 ventrículos. Então, existe uma infinidade de malformações. Aqui eu trouxe mais uma patologia associada com síndrome de Down, que aparentemente está tudo bem, as 4 cavidades, mas bem aqui não há o coxim endocárdico,
não tem a cruz do coração que a gente descreve a ultrassom. Esse aqui é um defeito septo-ventricular e era um bebê com síndrome de Down que o casal descobriu antes da gravidez e pôde curtir sua gravidez e são muito felizes com sua bebezinha, graças a Deus. E a gente olha, inclusive, acredite, o ritmo cardíaco, e aí quando tem arritmias, ó, batimento ventricular, 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 e vem um extrasístole aqui. Então, até o sistema, que aí as arritmias podem ser por alteração no sistema nervoso, no RIS/Purkinje, ou às vezes pode ser, inclusive, de teratógeno. Pra você ter uma ideia, cafeína dá muita arritmia fetal. Então, excesso de café, de chocolate, de chá preto, que não é o nosso rotina no Brasil, podem dar. E aparece muito frequentemente quando as mães preparam o quarto, que põem papel na parede, e aí a cola que foi utilizada ali, ou o solvente da tinta, é muito comum, depois delas curtirem o quarto pronto, elas venham e tem uma extracístole ventricular benigna e aí depois desaparece. E aí o sistema urogenital, que também passa por muitas formações, né? Pronefro, mesonefro, vocês vão ver tudo isso. Então pode se fundir, pode vir para o lado errado, pode não ter um dos rins, pode ter duplicidade lateral, é uma infinidade de malformações do sistema urinário, inclusive na cloaca, que aí pode ser uma alteração de cloaca completa, quando não forma sistema genital direito, mas pode ser menor, de menor grau, que aí pode dar só ausência de abertura na uretra ou permanência da válvula de uretra posterior, como é este caso aqui, por exemplo. Então, aqui é um bebezinho, ó, e aí, a partir de 12, 13 semanas, o bebê já faz diurese, então o leite amniótico é praticamente todo produzido pela diurese fetal, como aqui tem uma obstrução a nível da uretra, a bexiga vai acumulando urina e crescendo cada vez mais. Era um bebê que tinha uma válvula de uretra posterior, mas que cromossomicamente era normal. Fizemos o cariótipo, apesar de uma translucência aumentada. Aqui ele tinha uma translucência mais que 3 milímetros, sugerindo que aumentava o risco de doenças cromossômicas ou gênicas. Só fizemos o cariótipo e veio normal. Não fizemos o Aurei e o exoma. Ou o exoma. E aqui, vocês perceberam que é o feto 2 que tem essa patologia e o feto 1 estava do lado aqui absolutamente normal, aqui é a membrana que divide a gestação gemelar, e aí, ó, a cabeça do outro bebê, que morfologicamente era normal. Este bebê veio a óbito intraútero e este aqui nasceu, já tem hoje 2 anos de idade, está tudo bem. Então, acredite, dá para a gente ver também patologias em gestações gemelares, como é o caso desse bebê aqui, aqui é um gemelar, acolados pela parede ventral, tóraco-abdominal. Então, são 2 bebês, mas eles estão absolutamente fundidos pela parede torácica e abdominal. Esse era um bebê que só tinha um coração, e era um coração bem mal formado, com 6 câmaras. Esta gestação conseguimos interrupção legal na justiça e foi abortado dentro do hospital, seguindo todo o cuidado, por volta de 14 semanas, muito precoce, evitando, porque se um bebê desse cresce, além deles não sobreviverem, às vezes para tirar esse bebê mesmo por cesariana, traz muito risco da mãe perder o útero, enfim, outras complicações. Enfim, aqui é só mais um exemplo para você ver, não vou nem passar o vídeo, aqui é uma polidactilia, para lembrar que o objetivo do médico fetal é tentar fazer um raciocínio embriológico, morfológico, mas o objetivo maior dele é tentar chegar a um diagnóstico sindrômico etiológico, que às vezes pelos achados a gente diz, olha, deve ser uma infecção congênita. Aí eu vou fazer a minocentese para fazer PCR daquela infecção suposta, toxoplasmose, rubéola, outra coisa. Então, esta é a sequência do nosso raciocínio. Óbvio que aqui, como tudo em medicina, tem a anamnese, o exame físico fica menos detalhado aqui, o obstetra que fez, mas nós da medicina fetal também tem a anamnese, o uso de teratógenos, história familiar de doenças gênicas, especialmente as autossômicas recessivas, casamento consanguíneos, a idade materna avançada, que aumenta o risco de malformações e anomalia cromossômica, para depois ultrassom,
talvez outra unidade de imagem, se é alguma patologia diagnosticável por exames genéticos ou outros exames laboratoriais a gente oferece, para depois traçar um prognóstico para aquela gravidez. E algumas, se não são associadas a procedimentos genéticos, se só é uma espinha bífida, por exemplo, vamos oferecer a cirurgia fetal, ou seja, intraútero, para o bebê ter um melhor resultado neurológico. Era isso, acho que vai ficar gravada a aula e vai ser passado para vocês. Tem meu telefone, meus e-mails, meu Instagram, estou à disposição para qualquer coisa. Obrigado, Virginia, mais uma vez. Professor Antônio, falo que estamos todos impactados. Parabéns pela apresentação. Foi muito, muito bem colocado, toda a sequência que você apresentou. Agradeço demais. Eu coloquei aqui, quem tiver perguntas, por favor, fique à vontade para colocar aqui no chat. Mas eu tenho duas perguntas que eu gostaria de te fazer enquanto os meninos criam coragem para perguntar, tá bom? Ok, tranquilo. A primeira pergunta é, no momento que a gente teve o pico, né, da microcefalia aqui em Fortaleza, como aconteceu isso no diagnóstico pré-natal, seja na maternidade escola ou mesmo nos outros locais que você trabalha? Como foi esse susto que vocês devem ter tomado com o número de casos? Eu penso que foi possível ver a ultrassom. Como foi o procedimento nos casos de microcefalia? Virginia, os primeiros diagnósticos eles foram feitos pela pediatria e pela neurologia pediátrica, porque os primeiros casos realmente foram de diagnóstico neonatal. Então, aumentou a prevalência de recém-nascidos com microcefalia. Como tradicionalmente a gente faz esses dois ultrassons morfológicos e segue a gravidez só se tiver alguma alteração do tamanho do útero, alguma outra alteração que vai para ultrassom, mas tradicionalmente depois desses ultrassons é feito um ali muito próximo do final da gravidez. Então, a maioria dos bebês com microcefalia ou foram diagnosticados no período neonatal ou foram diagnosticados no período final da gestação, em especial depois de 28 semanas. Isso foi o começo da história. Como se observou isso, e muitos bebês tinham ultrassons morfológicos, então foram resgatar os ultrassons anteriores. Então, mesmo aqueles bebês que nasciam com microcefalia muito grande, a maioria deles, por volta de 20 a 24 semanas, tinham circunferência cefálica normais. A microcefalia começou a aparecer na maioria deles por volta de 24 a 28 semanas. Então, em bebês que se conseguiu fazer a curva, e depois dos primeiros casos, aí as mulheres surtaram e os médicos também, então passou-se a fazer muito mais ultrassons, e alguns, infelizmente, prospectivamente a gente acompanhou o aparecimento da microcefalia, a cabeça, o diâmetro da cabeça que a gente mede, a gente olha tudo ali, mas a gente mede muita coisa, né? E põe em tabelas para ver se está normal. Então, a circunferência cefálica, ela crescia normal até mais ou menos 26, 28 semanas, quando praticamente parava de crescer ali. Por isso e era uma destruição tão grande do sistema, porque tinha infartos, calcificações, era uma destruição tão intensa em alguns casos do sistema nervoso, que é como se houvesse uma queda do teto da cabeça. Tanto que um dos sinais visíveis era um prolongamento aqui na região temporal, parede temporal. Então, mas aí a gente não ficou quieto com isso. Depois a gente foi percebendo que o vírus ele afetava todas as fases do desenvolvimento neurológico, então ele afetava migração, diferenciação e, inclusive, a mielinização. Por isso que o Guillain-Barré da Zika é diferente do Guillain-Barré por outros vírus, porque ele afeta também a mielinização, que os outros agem um pouco diferente. Enfim, foi um período que a gente aprendeu muito a examinar o sistema neurológico. Então, hoje a gente fala, inclusive, em neurosonografia, que é um ultrassom depois do morfológico. Se suspeitarmos de uma alteração neurológica, a gente faz uma avaliação só do sistema nervoso. Então, alguns destes bebês tinham a cabeça normal, mas a gente não percebeu na época, eles já apresentavam algumas alterações. Por exemplo,
A gente hoje sabe, que a gente conhecia pouco naquela época, o aparecimento da cisura de Silvius, que aparece entre 20 e 24, vai mudando a forma. Então, tudo isso a gente procura hoje, mas naquela época a gente não estava atento a isso. 5 anos atrás, para você ter ideia. A gente media a cabeça, achava que estava normal, procurava dilatação, que foi o que eu falei aqui, mas hoje a gente já olha para o morfológico com outros olhos. A gente já procura ver detalhes do desenvolvimento neurológico, o padrão de sucação, de diferenciação, de migração, a quantidade de giros e sulcos para aquela idade gestacional, porque é uma coisa muito associada à lisencefalia, microgiria. Hoje a gente está mais atento a isso. A ressonância nos ensinou muito naquele período, e hoje a gente, como pessoa, consegue ver muito mais coisas. Muito bem. O Ítalo Moura está te dando bom dia, perguntando sobre a função do ácido fólico na formação do tubo neural. Ítalo, é mais ou menos assim. Então, a homocisteína, que esta sim é lesiva para o sistema nervoso central, é tanto que pessoas que têm hiperhomocisteinemia têm um aumento do risco de tromboses placentárias. Hoje ela é considerada, inclusive, uma trombofilia. Mas ela é lesiva para o sistema nervoso central no desenvolvimento. Então, como é que o ácido fólico age aqui? Então, na verdade, ele ajuda a enzima metileno tetrahidrofolato redutase a transformar homocisteína em metionina. E a metionina é um aminoácido que está presente em praticamente tudo que é proteína. Então, o que é que a sobrecarga de ácido fólico vai fazer? É que naquelas pacientes que têm uma deficiência de ácido fólico, já supera, ou aquelas pacientes que por acaso tenha uma mutação nessa enzima, na metileno tetrahidrofolato redutase, superar essa reação química. Uma sobrecarga de ácido fólico consegue contrapor a deficiência da enzima, da metileno tetrahidrofolato redutase, a transformar a homocisteína em metionina. E é por isso que a gente não consegue prevenir 100% dos casos. A gente só consegue prevenir 70% a 75%. E por isso que as mães que já têm um bebê anterior com um defeito do tubo neural, a dose deve ser multiplicada por 10. Então, em quem nunca teve caso na família, a gente faz 0,4 miligramas de ácido fólico, começando 2 a 3 meses antes de engravidar, e mantendo até o fechamento do tubo neural, que seria aí por volta de 7, 8 semanas, como a gente viu a embriogênese, a organogênese. Em mães que já têm um caso, a gente faz 4 miligramas, também começando no mesmo período. Então, a função é diminuir a quantidade de homocisteína que é lesiva para o sistema nervoso central, especialmente a informação. Muito bem, obrigada, Jânio. Eu queria também, se possível, você falasse um pouco da diagnóstico versus correção da espinha bífida intraútero. Rapidamente, assim, só para conhecerem. É possível corrigir? Até que ponto é viável o nascimento? Dá para corrigir antes, corrigir depois? É interessante a sua pergunta, porque a gente já tem, eu não falei, mas a gente começou em 2019 o serviço de cirurgia fetal na maternidade escola. Hoje a gente já conta com 16 bebês operados intraútero. Desses 16, 14 já nasceram, e o resultado neurológico realmente é melhor do que aqueles bebês que eram operados pós-natal. Então, a crença veio porque os bebês que eram, antigamente eles eram operados no quinto, sétimo dia de vida, então foi diminuindo, eles foram operados no segundo, primeiro dia de vida, com resultado neurológico cada vez maiores. E lembra que eu disse que o encéfalo é destruído pelo leite amniótico, que é nocivo, na espinha bífida ali também, quanto maior tempo eles ficarem ali, aquele sistema, aqueles raízes nervosas vão ser mais prejudicadas. Sem falar do movimento do bebê que fica batendo defeito na parede uterina. Então a ideia é que a gente operasse intraútero para evitar esses efeitos deletérios do leite amniótico da movimentação fetal, protegendo essas raízes nervosas. Então, vários serviços começaram a operar e a comunidade internacional disse, não, vamos parar, e fez um trial randomizado, e randomizou parte ou metade para ser operado no primeiro dia de vida e metade para ser operado intraútero. A cirurgia, como é a céu aberto, eu preciso expor o útero, ela só é possível até mais ou menos 26 semanas de gestação. Depois de 26 semanas, o útero está tão grande que a gente não consegue pôr
para fora do abdômen materno e permite a cirurgia. Então, a cirurgia é feita entre 19 e 26 semanas de gestação. E aí esse trial, que é conhecido internacionalmente, publicado no New England, para você ter ideia, ele mostrou que a necessidade de shunts por derivação ventrículo amniótica cai pela metade, cai de 80% dos bebês que eram operados depois de nascer para cerca de 40%. Os bebês conseguiram andar sem ajuda de órteses e próteses, duplicou, foi de 20% a 30% para 60%, que andando sem ajuda nenhuma, e a quantidade de bebês que permaneceram dependentes de cadeira de roda caiu para menos de 10%, quando era cerca de 20%, 25%. Então, o resultado neurológico é impressionante. Assim, é como se a gente descesse 2 níveis da lesão. E aí, porque a correção intraútero já é o que ele ia fazer depois do parto. Ele repõe a musculatura e fecha, põe disseca os planos, coloca o defeito, o tecido neurológico para o canal, fecha com cobertura de musculatura e depois a pele. É exatamente o que ele ia fazer depois. E aí os bebês já nascem operados, já movimentando as pernas, é realmente impressionante. O defeito neurológico, como tem as raízes nervosas, quanto mais baixo, melhor ele é. Quanto mais alto, pior ele é, porque ele pega muito mais raízes nervosas. Então, a cirurgia é como se a gente descesse cerca de 2 níveis da lesão. Então, o benefício é incomparável. E já tem subanálises desse trial que os bebês que foram operados entre 19 e 22 semanas são bem melhores dos que foram operados entre 22 e 24 semanas. Então, nosso objetivo hoje é operar intraútero e operar cada vez mais cedo. A Carol está perguntando sobre o risco de aborto na cirurgia intrauterina para a correção da espinha bífida. É uma cirurgia bem grande, então, assim, pra você ter ideia, a gente tira o útero, depois põe o útero, o tempo inteiro é guiado por ultrassom, então é um risco bem alto. Então, de descolar a placenta, da mãe necessitar de transfusão de sangue, do bebê morrer ali durante a cirurgia, mas o risco de óbito durante a cirurgia ou nas primeiras horas é menos de 1%. Então, é um procedimento considerado relativamente seguro. Aí aqui a gente já não fala mais em aborto, Carolina, porque por definição aborto vai até 20 semanas, tá bom? Então a maioria são operados entre 20 e 26, que é quando vai fazer o morfológico. Poucas chegam entre 19 e 20. Mas enfim, para a mãe, aborto é tudo que ela perdeu. Então a chance de aborto é pequena. O risco muito alto, que gira em torno de 40 a 50%, é de parto prematuro. Porque imagina que eu chegar no bebê, eu cortei a parede do útero, cortei a membrana e depois vou ter que refazer isso. Então tem toda uma técnica cirúrgica para eu suturar essa membrana, que é muito fininha, e deixá-la aderida à parede miometrial, à parede do útero. E aí a gente faz isso em muitas, ou mais do que 50%, chega em 37 semanas, chega no tempo da gravidez. Mas 40% a 50% vão nascer antes de 37 semanas. Então, o risco maior é de prematuridade, de romper bolsa, do que do óbito intraútero. Do óbito intraútero é muito, muito pequeno. Agora, muitos deles nascem prematuros. Nesse trial universal que mostrou o benefício, para você ter ideia, os bebês nasceram, em média, por volta de 32 semanas, logo depois do 7º mês. Mas mesmo assim, com os riscos da prematuridade, os benefícios da correção cirúrgica se mantiveram. Então, os benefícios para o bebê são inquestionáveis. Os riscos maiores são para a mãe, porque muitas fazem complicações de cirurgia grande, tromboembolismo, alguns medicamentos que a gente faz para o útero não ter contração, em alguns protocolos é o betamimético, que dá muita taquicardia, edema agudo de pulmão, muitas mulheres sangram muito, precisaram fazer hemotransfusão. Então, o risco maior é para a mãe. E ela ficou com a cicatriz uterina no corpo uterino, que é como a gente fazia cesarianas antigamente. Então, ela está proibida de parto normal para o resto da vida, porque ali é uma cicatriz que deixa uma fibrose relativamente grande e tem risco de romper o útero durante a gravidez ou nas próximas gestações, especialmente se tiver contrações. O professor José Eduardo, da UNB, nosso colega, e a professora Renata estão fazendo aqui a mesma pergunta. Não sei se você está conseguindo visualizar, mas a pergunta...
Pronto. Eu estou vendo a da Ana Maria Ponte, a mesma. Não. A do José Eduardo e Renata, atualmente é possível realizar procedimentos como aminocentese, Array-CGH e exame de exoma através do SUS? Não. A gente só consegue em laboratório, pelo SUS em laboratórios de pesquisa. Então, algumas vezes, a USP, através do seu centro de pediatria, tem muito interesse, quando é um caso muito diferente, assim, eles se interessam, eles recebem nosso material para avaliar. E o Rio Grande do Sul tem uma área de genética também muito boa, que às vezes recebe alguns casos por amizade, porque são os laboratórios de pesquisa. Do fluxo padrão, é muito complicado. Pra você ter ideia, na cidade de Fortaleza, 2 hospitais fazem aminocentese, biópsia de vírus corial, mas para cariótipo, ou para PCR de infecções. Para urei ou para exoma, no SUS, até onde eu sei, não está disponível. Até porque, José Eduardo, é um exame que ainda não está no rol da ANS. Então, mesmo nos convênios, a gente faz o procedimento, o convênio paga o procedimento, paga o cariótipo, mas não paga o Aurei e o Exoma. A família que tem que arcar. Por isso que muitas vezes a gente não faz. Você tem ideia, um CGA Aurei é em torno de 3 mil, e o Exoma eu já falei entre 7 mil e 12 mil. Então, muitos casais optam por decidir se vai ser necessário ao nascimento. Pronto, acho que agora a pergunta da professora Ana Maria. Você consegue ver? Consigo. A pergunta da Ana Maria é: tem alguma informação sobre a alteração fetal nas gestantes com Covid? Não tem alteração teratogênica descrita da Covid. Então, a gente acredita que ele não vai se comportar como o vírus da Zika. Ele deve se comportar mais como o vírus da influenza, do HN1, que não é teratogênico. É pior para a mãe, trazendo quadros graves, mas não teratogênico. Mas essa informação não é definitiva, porque a gente não tem 6, 7 meses de pandemia, do início da pandemia. Então, aqueles, mesmo as chinesas que foram infectadas no primeiro trimestre da gravidez, ainda não nasceram. Mas já há relatos que os ultrassons morfológicos e os crescimentos até então estão normais. Então, a gente não tem descrição de malformação provocada pelo vírus da Covid, pelo SARS-CoV-2, mas não é uma resposta definitiva, porque nasceram poucos bebês infectados nos 3, 4 primeiros meses de vida. O que é que piorou para o bebê? É porque a mãe, quando apresenta quadros graves, para o bebê é muito ruim, porque é um quadro respiratório. Então, aumentou o risco de aborto, de óbito intraútero e especialmente de parto prematuro. Porque aí, quando elas complicam do ponto de vista respiratório muito gravemente, então, na maioria das vezes, o bebê entra em sofrimento, porque na maneira que a gente avalia o bebê é indiretamente a oxigenação, se a mãe não está oxigenando bem, o bebê vai refletir no batimento cardíaco, se acredita que ele está em sofrimento e é retirado antes do tempo. Então, os principais efeitos até agora foram abortos, bebês óbitos intraúteros, mesmo depois de 20 semanas, que tecnicamente não é aborto, mas é um óbito intraútero, vai ter um natimoto, e partos prematuros. Então, piorou para o bebê. Aí a resposta que internacionalmente estava sendo dada é: grávidas têm o mesmo risco de pessoas da sua idade, um risco baixo de ter quadros graves. No Brasil, pelo menos, não está se comportando assim. É tanto que o Ministério da Saúde já pôs como grupo de risco grávidas, especialmente no puerpério. E especialmente se elas atravessam parto infectadas. Mesmo seja com 9 meses, elas têm a sua infecção, estão infectadas, têm seu parto normal cesariana, essas têm um risco muito grave nos primeiros dias pós-parto, que seria o puerpério. Então, a mortalidade materna, que a gente conta durante toda a gravidez até 42 dias pós-parto, provavelmente vai ser maior do que as mulheres em sua mesma idade que não estavam grávidas. Então, essa é a má notícia para nós, porque as grávidas devem se cuidar mais ainda. Bom, vamos lá. Então, a pergunta do Pedro Leite é: quais os sinais da ultrassom indicativo de toxoplasmose e rubéola? Há alguns sinais indicativos de infecção congênita, que podem ser calcificações, que podem afetar o sistema nervoso central,
algumas áreas abdominais, então alguns apresentam calcificações, aí na calcificação eu vejo pequenas imagens muito esbranquiçadas em fígado, em peritônio e intestino, como era o caso do suspeita da fibrose cística, também às vezes no intestino hiperecogênico tem infecções, ou anasarca, o bebê apresenta um edema, porque a infecção pode facilitar que o bebê tenha anemia e aí o bebê, por anemia, desenvolva edemas cavitários. Então ele pode apresentar com ascite, com derrame pericárdico, derrame pleural ou mesmo edema subcutâneo, que a gente chama para o bebê o quadro de anasarca de hidropsia fetal. Então, qualquer hidropsia fetal é um bebê que pode estar diante de uma anemia grave ou de uma infecção congênita. E alguns casos, aí, isso geral para infecção congênita. Então, isso aqui a gente já traduz uma investigação para infecção congênita. E cada um vai tendo suas especificidades. Por exemplo, a catarata da rubéola, ela atinge todo o, o cristalino. A catarata da toxoplasmose, ela tende a calcificar só o centro do cristalino. As calcificações no sistema nervoso central da toxoplasmose, ela tende a ser no parênquima e atingir o parênquima como um todo em vários locais. A calcificação do citomegalovírus, por exemplo, ele tende a ser a periventricular. Então, quando eu vejo calcificações do sistema nervoso central, eu vou pensar em infecção, mas se for no parênquima, eu vou pensar em toxoplasmose, se for na parede dos ventrículos, eu vou pensar em citomegalovírus. E para o da Zika, na época que eu dava aula de Zika, eu dizia que eu lembrava que parecia meus meninos, parecia meus meninos jogando videogame, quando um bonequinho se emenda com o outro e ganha o poder do outro. Eu via quadros tão devastadores na Zika, tão absurdamente graves, que parecia que ele tinha ganhado os poderes da toxoplasmose, do citomegalovírus, da rubéola, e tinha adquirido aí um superpoder que conseguiu afetar todos as fases do desenvolvimento neurológico. Acho que era isso. Muito bem, é o José Aureliano agora tem uma pergunta também. Nos casos de anencefalia, mesmo que a família opte por não realizar o abortamento, este poderá ocorrer espontaneamente? Sim, claro. Então, assim, o que é que a gente faz de rotina? Então, quando a paciente descobre que tem um bebê com anencefalia, a gente senta com a família, inclusive já com assistente social, psicólogos, se conversa com ela sobre o prognóstico e informa que tem o direito de abortar. Em geral, essa informação não é dada na primeira consulta, é dada em outro momento. No momento do diagnóstico, é muita informação a ser dada e o choque ali é muito grande para a família. Então, esse tipo de informação não é dada, em geral, na primeira consulta. Num outro momento, a gente informa que tem. E em muitas pessoas optam, inclusive, por só falar nisso se vier do casal ou da paciente. Eu tenho o direito de abortar, aí é que a gente informa que já tem legislação, e se ela quiser, a gente vai facilitar que seja feita dentro de uma maneira mais segura possível, e se ela não quer, que vai ser seguida no pré-natal de alto risco, acompanhando com os ultrassons, o crescimento do bebê, acompanhando com todas as complicações maternas que podem vir de qualquer gravidez, né? E aqui pode ser uns riscos maiores, porque vai vir polidramia, quando aumenta muito o volume uterino, tem risco de romper bolsa, risco de descolar placenta, hemorragia pós-parto, e por conta dessas complicações maternas, é que a gente acha que o ideal é que fosse abortado. E a gente tenta não usar o termo abortado com família, né? A gente diz interromper a gravidez. O nome aborto é muito pejorativo, é muito cruel para a família, né? Então a gente evita usar e espera sempre que venha da família. E aí a pergunta diz, pode ser espontaneamente? Eu entendo que seria por parto normal. Então, deve inclusive ser de parto normal, porque imagina você fazer uma cesariana num bebê que com toda certeza pela literatura não vai sobreviver se for uma anencefalia verdadeira. Tem alguns bebês que viveram mais tempo é porque não era anencefalia verdadeira, tinham um tronco cerebral, tinham alguma outra área mais inferior do cérebro e que viveram mais tempo, e é por isso que quem é anti-aborto às vezes usa isso como
para não, né, para defender o não abortamento desses bebês. Enfim, então deve ser de preferência o parto normal. E torcer para que o bebê esteja de apresentação pélvica, de bumbum no dia do parto. Porque muitas vezes, quando ele está de cabeça para baixo, com uma cabecinha muito pequena, a cabeça passa pelo colo quando o colo ainda não está completamente dilatado. Tem aí uns 3, 4 centímetros, 6 de dilatação que seja. E aí não passa os ombros. E aí você teria que fazer uma cesariana para tirar o bebê por cima porque não passou. Então, quando ele está pélvico, aí passa primeiro o bumbum, que é maior do que a cabeça, e depois a cabeça não vai impactar ali, não vai obstruir, digamos assim. Porque assim, o parto é melhor cefálico, porque a cabeça em geral é maior do que os ombros, que em geral é maior do que o bumbum. Então, quando nasce a cabeça no parto normal, o restante do corpo vem relativamente fácil. E um parto pélvico é dito como dificuldades crescentes. Passou o bumbum, mas se prepare que vai vir o ombro que é maior, e depois se prepare que vai vir a cabeça que é maior. Mas, quando o bebê de uma anencefalia não tem a cabeça grande, muito pelo contrário, é muito pequena, é melhor que o bebê esteja pélvico no dia do parto, para que as dificuldades sejam menores. Eu acho que nós temos uma última pergunta da Raíza, Hernani. Você está conseguindo visualizar a pergunta dela? A Issa não, chegou aqui não, chegou Raíza. chegou com a relação Raíza. entre teratógenos e hipertermia. Não, a hipertermia ela é considerada um teratógeno. Então, até febre no período ali de organogênese é considerado um teratógeno, que pode dar malformação em qualquer órgão, mas especialmente no sistema nervoso. O mecanismo exato eu não sei lhe dizer, mas em estudos experimentais em animais que foram submetidos a altas temperaturas, eles tiveram mais malformações e especialmente do defeitos abertos do tubo neural. Por isso que a gente evita sauna, banho quente, um banhozinho morno não vai fazer mal e você fica pouco tempo num banho. Mas banho de imersão em água quente, tudo isso a gente evita nos 3 primeiros meses. Agora a última pergunta e a gente finaliza com o comentário da Ana Maria, porque eu também gostaria de falar sobre isso. A Ellen está perguntando sobre quais as malformações congênitas que, segundo a legislação, a Quais as mãe... malformações que, segundo a legislação, a mãe e a família podem optar por fazer um aborto legal? No Brasil, somente a anencefalia, que aí eu não preciso de liberação nenhuma, porque já tem pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Então, para anencefalia, eu só preciso documentar, e aí eu preciso documentar, para não ter dúvida, 2 fotos, uma foto daquele perfil, que a gente não viu que tinha mais nada daqui para cima, e uma foto no coronal, onde a gente viu as duas órbitas bem pronunciadas, que aí não deixa dúvida que é uma anencefalia, documento no prontuário, assinado por 2 médicos aquele laudo, ou dois laudos separados, anexo no prontuário, oriento a família, de que orientei, peço para ela assinar que entendeu, tem um termo de consentimento livre esclarecido, coloco no prontuário e a gente resolve. Fora disso, é que só com autorização judicial. O que não está liberado, só com autorização judicial. E aí eu vou lhe dizer o que é que a gente já conseguiu, porque as famílias desejam, pedem ajuda, a gente dá o relatório. Foi o síndrome de Bauer-Stoll, que a gente já interrompeu 2 na maternidade, trissomias do 13 e do 18, a gente também já interrompeu aí uma sequência de talvez 5 ou 6 nos últimos anos. E aí entra na justiça se for liberado. E interrompemos também nos últimos anos 2 gemelares acolados, que seriam muito gravemente sem correção cirúrgica, né? E aí avaliado com a ressonância, com ultrassom detalhado, porque gêmeos acolados eles podem ser separados pós-nascimento, né? Tem um caso clássico que o Eduardo Jucá foi operar junto com outra grande equipe em Ribeirão Preto, de cearenses, que eram colados pelo polo cefálico, e tudo separado, e que foram separadas e estão muito bem as meninas hoje, graças a Deus. Muito bem. Então, para a gente finalizar, considerando o horário, eu gostaria de reforçar o que a professora Ana Maria colocou aqui, agradecer enormemente. De fato, é preciso, como ela colocou aqui, ó, muita vontade, coragem, muita capacidade para a realização, né, da primeira cirurgia fetal. Eu quero dizer para vocês que no nosso primeiro simpósio, como o professor Erlânio colocou,
Toda essa equipe participou, inclusive falaram também do caso das gêmeas, né, que acabou de citar. Nosso segundo simpósio está suspenso por tempo indeterminado, por razões óbvias, mas a cirurgia intraútero faz parte da programação, né, doutora Elane? Vamos acreditar que, Sim, sim, estou à sua disposição. passado É um prazer sempre. as prioridades agora realmente são outras, então por isso que o segundo simpósio está por tempo indeterminado suspenso, mas vamos fazer o nosso melhor possível com o que temos hoje. Então, pessoal, muito obrigada. Não deixem de preencher o formulário da frequência, porque como está sendo transmitido pela própria faculdade, o Fábio fez um formulário para vocês colocarem a frequência. Essa frequência não conta frequência para o módulo, essa atividade ela é opcional. É realmente apenas para a gente ver como foi a adesão, né, para os nossos registros nesse sentido. Então, muito obrigada, um ótimo dia para todos. Professor Hernânio, muita gratidão. Eu que E agradeço. Obrigado, agora, viu, Virginia?